tenho 3 razões para acreditar que Deus mora nos céus. Em primeiro lugar, nós temos razões bíblicas. Então, se nós olharmos em alguns textos bíblicos, fica muito claro, muito transparente o fato de Deus morar no céu. Eu vou apresentar alguns textos. Nós temos também um fundamento histórico. Se nós olharmos para toda a história da igreja, em toda a história da igreja se acreditou, se ensinou que Deus mora nos céus. E em terceiro lugar, nós sabemos que existe uma doutrina cristã e bíblica que nos ensina que depois da morte nós moraremos com Deus, perante Deus, nos céus. E como está escrito lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, nós o veremos face a face. É isso que a Bíblia ensina. Mas eu quero apresentar alguns textos, para não ficar apenas com os meus argumentos. Um dos textos mais claros que me ajuda a fundamentar essa questão é o texto de João capítulo 14, versículo 1 e 2, onde diz que Jesus foi para o Pai preparar morada. E essas moradas, conforme está escrito lá em João, é nos céus. Nós temos o texto, que também já foi citado aqui, em Deuteronômio, no capítulo de número 26, que diz que o céu é a habitação de Deus. O texto também que já foi citado do livro do Gênesis, no capítulo de número 28, a visão de Jacó naquela escada, onde ele viu aquela escada que ia de onde ele estava até o céu. Ele viu Deus, a morada de Deus no céu. Nós temos o texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 3 e 4. Nós temos o Salmo 115, o versículo de número 3, que diz: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo que lhe apraz. Quando eu digo que Deus está no céu, eu não estou diminuindo a concepção que nós temos acerca da onipotência, da onipresença de Deus, nada disso. Mas é o que a Bíblia nos ensina, que a morada de Deus está no céu. E eu acho que o texto mais emblemático e que fica mais simples, não precisa ter muita teologia para se entender, é Jesus ensinando a oração modelo, a oração do Pai Nosso. E está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, versículo de número 9. Quando vocês forem orar, ore da seguinte forma: Pai Nosso, que estais nos céus. Então fica, no meu ponto de vista, respeito, claro, os pastores que estão aí debatendo, mas no meu ponto de vista fica impossível não olhar para esses textos e acreditar que, de fato, a morada de Deus é nos céus. Então, quando eu olho para todos esses textos que eu apresentei e tantos outros que já foram citados no decorrer da programação, fica muito evidente que realmente a morada de Deus, ela é nos céus.